Olá, pessoal. Mais uma vez nós estamos aqui no Pod Center, o podcast aqui no World Trade Center, trazendo os maiores empresários e especialistas de cada segmento. E hoje, com muita alegria, eu tenho a oportunidade de estar recebendo aqui duas grandes pessoas. O primeiro, ele é empresário, consultor em commodities, especialista no mercado de açúcar, com 20 anos de experiência como gestor, diretor em grandes grupos de usinas de açúcar, etanol, trends e etc. Formado em comércio exterior, com MBA em gestão empresarial pela FGV, experiência internacional na Espanha, Portugal, Estados Unidos, Canadá, Dubai, Tailândia e mais um monte de país aí. Eu estou aqui hoje recebendo esse fera, Eduardo de Paula. Tudo bem, Eduardo? Seja bem-vindo, meu irmão. Dá um Tudo oi bem, aqui já pro Diego? pessoal. Obrigado aí, boa tarde, obrigado pela oportunidade. Prazer estar junto. E junto com o Eduardo de Paula, eu estou aqui com o Flávio Oliveira Santos, meu amigo, meu irmão. Muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação. Uma pessoa inteligentíssima, um amigo, um parceiro, um empreendedor que tem feito grande diferença conosco aqui no World Trade Center. Seja bem-vindo, Flávio. Dá um alô aí pro pessoal. Obrigado, Diego. Obrigado mais uma vez pelo convite, a oportunidade de estar aqui entre amigos. Verdade, verdade. Eduardo, eu quero te fazer uma pergunta, Eduardo. Vamos lá. Eu quero te fazer uma pergunta. Esse negócio de exportação de açúcar, vamos falar de açúcar? Já que você é um expert em importação, exportação, eu quero te fazer uma pergunta. É só um tipo de açúcar que exporta? Ou são mais? Exporta-se alguns tipos de açúcar, né? Mas o nosso forte no Brasil é o açúcar bruto, o VHP, Very High Polarization, que eu especificando melhor, né? É o açúcar mais fácil de produzir, mais barato, e o Brasil produz em grande quantidade. Porque os outros tipos de açúcar, por exemplo, o refinado, o Brasil produz muito pouco, devido ao alto custo de produção. Então, muitas vezes existem as demandas, né, procuras por açúcar refinado, mas o que o Brasil produz de refinado praticamente utiliza-se aqui dentro do mercado interno. Que legal. E diz uma coisa para mim, Eduardo. Quando nasceu isso de você falar assim, eu vou para exportação, é comigo mesmo? Quando foi picado na veia por esse mosquito aí que veio dentro do coração e agora é um expert, um especialista totalmente capacitado, uma pessoa experiente. Legal. Quando nasceu esse chamado, esse desejo empresarial para essa área? Tem duas vertentes aí, né? Lá quando eu era jovem, mais jovem, ainda sou jovem, né? Mas quando era mais jovem, 18 anos, por intermédio de um parente, um tio, né? Que já trabalhava com comércio exterior, e ele contava como é que eram as reuniões, as viagens, então tudo isso foi despertando esse interesse em comércio exterior. Eu ficava imaginando os navios indo, levando cargas. E aí eu ingressei na faculdade no ano de 93, e eu tive a felicidade de, nesse ano, começar a fazer estágio na área, no mesmo ano que eu ingressei. E aí comecei a ir para o porto e fui vendo como funcionava o comércio exterior, desde o porto, da documentação. Na época era Cassex, era tudo por guias, né? Não existia nada eletrônico. Então eu peguei o comércio exterior desde lá dos primórdios, né? Na raça. Na raça. E aí fui aprendendo, né? Cada passo, cada etapa. E em 2004 surgiu uma oportunidade para ingressar numa usina de açúcar e álcool no interior de Goiás. E ali, quando eu entrei na usina, eu peguei gosto pela usina. Interior de Goiás aonde? Goianésia. Goianésia. E aí aprendi, peguei gosto por usina, por açúcar, pelo cheiro da produção, por aquela movimentação.
agitação, uma coisa assim fora do comum, é uma adrenalina constante. E a partir daí não saí mais. Que legal. Que Muito legal. legal. Então quer dizer que esse trabalho da exportação, desde a fabricação, ali, da produção, é punk. É punk, é adrenalina, é muito interessante você acompanhando tudo, né? Desde a produção, nos maquinários, na indústria. Um mundo à parte. É um mundo à parte. É Que muito legal. interessante. E quem entra geralmente não sai mais. Ama. Que legal, que legal. Ó, quem sabe legal. eu vou lá para... Se Pra eu gostar, conhecer, já pensou? Vamos combinar, vou te fazer um convite para te apresentar legal. uma usina de perto para você ver como é que é. Tenho o maior prazer de ir. Nunca fui. É muito interessante, é muito bonito. Não tive, já fui em garimpo de ouro, já fui em garimpo de pedras, longe. Sim. Achei fantástico a produção, mas nunca fui. E de verdade é algo que eu tenho interesse de saber. É muito interessante a cadeia porque é desde a terra, né, da preparação da terra, tudo, o plantio, a colheita, todas as logísticas, e tem que ser muito sincronizado, né? Aí vem a parte de produção, armazenamento, transporte e comercialização. Tá? Uma cadeia bem complexa. Né? Para você ter ideia, hoje o setor emprega mais ou menos 800 mil pessoas no Brasil. 800 diretas. Mil pessoas E 3 milhões e meio indireto. Então é um setor importante. E o Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo. Do mundo? O Brasil está em número 1? Número 1. Produção de açúcar. E o número 2 está um pouco distante. Qual que é? O número 2 é a Índia. A Índia? E o Brasil, mesmo assim está distante do primeiro colocado. Está bem distante. O Brasil, na primeira safra, na safra passada, produziu Centro-Sul 40 milhões de toneladas de açúcar. E com o Nordeste, 43 milhões de toneladas. 43. A Índia produz 25, 26 milhões de toneladas. Só que o que a Índia produz, ela consome. Fica ali mesmo. Fica ali, não empatado. Tem para exportação. E o Brasil exporta aí 12, 13 milhões de toneladas por ano. Representa quanto em porcentagem? Uns 30, 35%, mais ou menos. Bastante coisa. Pode melhorar mais, né? Mas mesmo assim é muito... Aliás, desculpa, o Brasil consome 13, 14 e exporta a diferença. É sério? Nessa sério, capacidade toda? Então quer dizer que o Por Brasil... isso que é o maior exportador. Praticamente o Brasil fornece o mundo em açúcar. Exatamente. Olha que interessante, cara. Que bacana. Nessa produção de 40 milhões, mais ou menos 30 milhões é o VHP, que é o açúcar bruto. Explica para as pessoas que estão nos assistindo qual é essa diferença. O VHP é um açúcar mais bruto, mais escuro, com os grãos um pouquinho maiores. Né? Então a produção dele o custo de produção dele é melhor, mais baixo. Porque não precisa de sacaria, não precisa fazer os processos de refino. Né? E a exportação dele é granel, é como se estivesse transportando areia. Né? Então, os custos são bem mais vantajosos. Legal. O açúcar cristal ele é um grão grande também, só que a cor é um pouco mais branca. A gente vê bastante mercado cristal. Né? E o refinado é aquele que a gente conhece, que é bem, bem fino e bem branco. Né? Então, essas são as diferenças. Na hora da produção, o refinado ele requer uns estágios maiores de refino. Né? Uhum. E precisa de sacaria, precisa de logística específica. Né? Então, é mais caro. É um mundo mesmo. É um outro mundo. O refinado é outro mundo. Ô, Flávio, diz aí, faz uma pergunta que está aí no seu coração aqui para o nosso expert aqui, o Eduardo. Justamente devido à nossa atuação comercial, sempre aparece, eu aprendi muito com o assunto açúcar com o Eduardo. Ele foi um grande professor para mim. E o que acontece hoje com o açúcar? Devido a esses números que o Eduardo acabou de apresentar, criou-se um mercado paralelo, onde as pessoas buscam uma oportunidade de oferecer um pouquinho da produção que resta, que fica aqui no Brasil, oferecendo isso. Só que muitas vezes eles estão oferecendo uma ilusão, não algo real. E eu gostaria que o Eduardo falasse um pouquinho, ele já abordou um pouco dos números que ficam para consumo aqui, mas falar um pouco desse comércio que se criou, um comércio, vamos dizer, negro, onde muitas pessoas sofrem golpes
numa esperança de fazer uma negociação fora, quando na realidade toda a produção já está negociada. Então gostaria que o Eduardo falasse um pouquinho disso, que assola e é um grande problema no nosso meio hoje, dentro do meio comercial, quando se trata da commodities açúcar. Eu acho assim, pelo que eu tenho de experiência, né, quem trabalha na área comercial, em commodities, com certeza já recebeu essas demandas, né? Demandas de clientes querendo comprar açúcar refinado, 12 embarques de 25 mil, 50 mil toneladas de açúcar refinado com preço X. E aí, esse açúcar não tem esse açúcar, né? Porque o que o Brasil produz de refinado já está comprometido. A produção de refinado do Brasil é 2,5 milhões, 3 milhões de toneladas por ano. Porcentagem, mais ou menos, quanto? Dá para fazer esse cálculo? Não chega a 10%, 7%, Do 8%. refinado. É. Então, E aí a indústria e o empacotamento consomem praticamente tudo. Para falar que não exporta refinado, o Nordeste exporta um pouco de refinado, umas 300, 400 mil toneladas. significante, Mais ou perto da menos, quantidade. E ainda e pela proximidade que o Nordeste tem com a África, enfim, com a Europa, isso facilita um pouco pela logística, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que não existe esse açúcar disponível, porque da mesma forma que aparece alguém querendo, dizendo que tem esse interesse, tem aqueles falando que tem o açúcar, só que não tem essa disponibilidade. É interessante explicar também que as usinas elas trabalham com hedge, elas se protegem no preço futuro do açúcar, né? Então elas rediam seus preços nas bolsas, né? Então, por exemplo, o VHP é na bolsa de Nova York e o refinado é na bolsa de Londres. Então as usinas agora, por exemplo, nós estamos no meio do ano, já estão vendendo e redeando as produções do próximo ano. Então ninguém tem açúcar disponível parado lá no armazém, no porto, querendo vender. As produções já são vendidas antecipadamente. Que legal. Olha, isso é de muita... Excelente pergunta, Flávio. E de verdade, isso traz clareza às pessoas. Nosso Não perca podcast, tempo. nosso podcast vai ser, né, visto por milhares de pessoas, milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Sim. Vamos retransmitir também em outros idiomas para outros países. E de verdade, isso é uma informação muito importante. Então presta atenção, o conteúdo. Eu mesmo, quantas vezes já recebi ligação dizendo, eu estou querendo comprar açúcar refinado. E muito mais os caras que falam assim, Diego, eu tô com um negócio de açúcar refinado aqui. No Porto. Como eu nunca mexi, eu não era minha praia, eu abri a mão. Então, você está vendo? E às vezes muitas pessoas fazem isso manipulada por outras. Sim. Né? Às vezes até pessoas boas, quantas pessoas boas, às vezes queimam o seu contato, queimam a sua amizade, seu relacionamento, por não ter conhecimento, não saber. Uma compra que não existe para um produto que também não existe. Muitas vezes também há uma busca de um açúcar que possa estar disponível dentro do mercado para querer, enfim, ele buscar aonde tem uma fonte e de repente entrar direto com a usina para comprar, enfim, entrar pelas portas e os meios errados numa usina, não respeitando, não tendo ética, não tendo ética. Então é uma concorrência desleal. Com aquele que paga o imposto, com aquele que eu tinha certeza que você já tinha passado por isso. E qualquer um que hoje está no mercado e atua com diversos segmentos, aparecem essas oportunidades. Então, são oportunidades que, números estrondosos, mas como o Eduardo está colocando, a safra já está sendo negociada. Não tem como ter hoje uma quantidade no chão para ser vendida numa grande já antecipadamente, pela Bolsa de Londres, Nova York rege o preço do açúcar bruto, o contrato número 11 de Nova York, e a Bolsa de Londres é o refinado, contrato número 5. Tá vendo só? Quanto conhecimento. Isso você tem aqui no Pod Center, no podcast aqui no World Trade Center em São Paulo. Os maiores empresários do Brasil e do mundo, os especialistas segmentados. Nós criamos essa dinâmica,
o Eduardo e querido Flávio, para trazer exatamente para o público clareza, Sim. específico. Sim. O que mais tem nas redes sociais hoje, na internet, é pessoas sem formação, que não entende nada, dando curso para querer ensinar pessoas. É incrível. Então, nós decidimos abordar uma estratégia de utilizar essa estrutura do World Trade Center para justamente trazer esse conhecimento amplo de verdade com quem merece. Sabe uma coisa, o Eduardo e Flávio, que eu aprendi? Quantos empresários pagam caro para fazer cursos? Eu já vi cursos aí cerca de 25 mil, 50 mil, 100 mil reais, às vezes. E às vezes o cara paga porque ele quer lá achar uma solução, ele quer aprender, ele quer evoluir, ele quer crescer, ele quer ter conhecimento. Aí ele chega, primeiro grande erro é tacar todo mundo no mesmo lugar. Isso é uma ineficiência gigantesca. Então, nós tivemos essa ideia e por isso nós estamos usando toda a estrutura do World Trade Center, porque nós entendemos isso. Nós entendemos que não adianta eu dar curso de culinária, um exemplo, para mecânico de carro. Sim. Não adianta eu dar um curso, ir num curso que eu quero exportar e o palestrante vai falar de motivação. Então, nós trouxemos agora, e por isso que é fantástico, nós temos alcançado um desempenho muito grande em cima disso, de trazer o especialista direto para o seu segmento. Esse é o nosso diferencial, é trazer o especialista direto para o público-alvo. E eu fico muito feliz de estar recebendo pessoas como você, o Eduardo de Paula, com um currículo, com uma experiência, uma bagagem acima da média, fala com autoridade, com prioridade, com conhecimento, sabe do que está falando, sabe o beabá do negócio, sabe do ecossistema, viveu lá dentro. Sim. Então, como que eu vou brincar com as pessoas? E eu vejo muito isso na internet hoje. As pessoas brincando de dar curso, de ser coach, de dar formação, quando, na verdade, muitos estão só falando de motivação, de autoestima, contando história, e oba-oba, e o empresário ali, aquele microempresário, vai lá porque quer crescer e não aprende. Então, nós criamos isso aqui. Por isso que nós temos uma seleção das pessoas que nós trazemos aqui. Não trazemos qualquer um. E mesmo assim, olha só, Eduardo de Paula e meu amigo Flávio de Oliveira, mesmo fazendo uma triagem, a gente às vezes se surpreende ainda com algumas entrevistas. Então, o que nós fazemos? Primeiro, só colocamos de verdade no ar as pessoas que realmente faz diferença, que pode agregar na vida das pessoas. E segundo, só promovemos eventos aqui para segmento com empresários capacitados, gabaritados para essa área específica. Então, esse é um grande diferencial, é algo que nós olhamos e estamos sendo pioneiros nisso. Eu ouso falar que o Pod Center, esse projeto aqui no World Trade Center São Paulo, está sendo pioneiro. Eu tenho muita satisfação, muita honra, muito orgulho de dizer que eu sou pioneiro junto com toda a nossa equipe que faz isso. Vocês viram, passearam aqui no espaço, sim, foram bem atendidos. Sim. Nós temos uma equipe de quase 40 pessoas para isso aqui acontecer. Legal. Totalmente dedicada para quê? Para trazer os profissionais. E eu já quero, Eduardo, de todo o coração, Eduardo de Paula,
esse expert nesse assunto, dizer para você que eu estou colocando aqui o World Trade Center também a você. Aqui é a sua casa. Obrigado. Se você perceber que existe esse mercado, que eu tenho a certeza que existe, quantas pessoas não queriam estar sentado de verdade com uma pessoa igual a você para aprender. Sim. Se aqui em pouco tempo no podcast você passou tanta informação, imagina se você tem a oportunidade, se as pessoas têm a oportunidade de passar com você 2 dias, um final de semana, aprendendo beabá, de processo a processo, para sair daqui. Ó, eu cheguei aqui com uma concepção, estou saindo daqui com uma formação, com outra visão. Então, isso é conhecimento. E eu estou aqui dizendo para você que o World Trade Center está aberto para você, e eu tenho o prazer de te convidar para a gente ver essa possibilidade de você estar palestrando e estar formando pessoas aqui que esteja... Imagino quantas pessoas vão ver esse vídeo e falar, poxa, eu quero aprender isso aí. Não Legal. é? Obrigado pela oportunidade. Eduardo, mais uma pergunta que eu vou fazer sobre a precificação. Como funciona essa precificação? Você falou do mercado de... Sim. A precificação é a alma do negócio aí no açúcar, né? A partir do momento que o açúcar é produzido Então, é feito lá uma programação de produção. Isso em contrapartida com a informação da lavoura, do agrícola, né? Então, quem está lá produzindo a cana vai falar, olha, tem todo um escalonamento de corte de cana, devido ao tipo de cana, a proximidade da usina. Então tem todo um planejamento. Em cima desse planejamento da agrícola, é feito o planejamento de produção de açúcar e de etanol. Geralmente as usinas é 30 e 70 de escalonamento. Posso produzir 30% de etanol, 70% de açúcar. E dentro desse escalonamento eu vou ajustando conforme a intenção e as projeções de mercado. Se o açúcar está precificando melhor, eu vou fazer o máximo que eu posso de açúcar. E faço só 30% de etanol. Que interessante, cara. Que conhecimento. Nunca tinha ouvido falar disso. Não. Então, as usinas normalmente, as usinas mais modernas, elas são escalonadas nesse percentual, 30 a 70. E aí, a partir do momento que você tem... Existe esse time? Existe... Dá tempo disso de acordo com... O pessoal da indústria consegue fazer esse ajuste. Então, o comercial que vai olhando o mercado, informando do seu planejamento, na sua gestão, né? E vai informando para a indústria. Logicamente que a gente tem as projeções, tem as empresas que fazem as projeções, a gente junta tudo isso, comercial, a expertise do comercial é isso. Juntar todas essas informações. Eu até tenho um caso interessante que aconteceu comigo que eu posso estar te relatando. Em cima dessas projeções futuras, você vai fazer o planejamento da safra que você vai produzir e vai vender. Feito isso, a gente tem as grandes trades, as grandes casas aí de comercialização, que aí as usinas, a gente como usina, vou pegar pela ótica da usina, vai fazer os contratos com as tradings e em cima desse escalonamento de entrega vai fazer as precificações futuras conforme o escalonamento de entrega. E aí tem toda uma engenharia para fazer, tem todo um planejamento para você fazer o preço futuro desse açúcar. O interessante é você usar a conta da trade na bolsa para fazer a precificação. Porque, claro, se você é um grupo grande, uma usina grande, você mesmo pode abrir a sua conta na na bolsa. Só que aí todo dia você tem a chamada de margem. Né? A oscilação do mercado, ou você tem que pagar ou você vai receber. No final, o preço que você fixou, você vai receber. Né? Mas o ideal, o que a maioria das usinas fazem, é fazer a precificação na conta da trade na bolsa. Então, eu olho lá, por exemplo, nós estamos em julho, eu vou entregar um açúcar em setembro, vou entregar um açúcar em outubro. Eu vou ver o preço que está lá em outubro,
convertido em dólar para reais, está dentro do meu budget, está dentro do meu planejamento, eu vou lá e faço a fixação daquele preço para entrega em outubro. Então, quando eu entregar aquele preço, já tem o preço. Quando eu entregar aquele açúcar, já tem o preço formado. Quanta informação, quanta bagagem. Quanta bagagem. É legal, Você vê é interessante, né? Você vê falando assim uma simplicidade, não é? Você sabe que o conhecimento é poder. Conhecimento é poder. E tem um caso específico, no ano de 2017, eu tinha 200 mil toneladas para precificar. 2017. Eu estava como gestor de um grupo de usinas, eram 4 usinas, produzia, moía na época 5 milhões de toneladas de cana. Um grupo grande, 6 mil funcionários. E aí eu tinha na minha gestão 200 mil toneladas para fixar o preço futuro. E observando as informações de mercado, demanda, consumo, Índia, e o preço estava num patamar de 21 cents por libra-peso. E observei que alguns falavam que o preço ia subir, mas observando oferta e demanda, eu observei que o preço provavelmente ia descer, ia ceder. E aí o que eu fiz? Eu fui no presidente, falei, olha, eu queria uma autorização para fixar todo esse preço aqui. Ele falou, você quer fixar as 200 mil toneladas de uma vez? Eu falei, sim. Por quê? Aí eu expliquei a minha visão. Ele pegou a calculadora, fez os cálculos e tal. Falou, está autorizado. E aí eu fui, liguei para os parceiros, para as trades, e falei, eu quero fixar tudo agora. Ele falou, mas vai mexer com o mercado. Eu falei, não quero saber. Pode mexer com o mercado, mas eu quero fixar. Em 2 dias nós fixamos tudo. Fiquei com uma média de 21 cents. Sabe o que aconteceu com o preço? Foi descendo. Chegou a 14 cents. Naquele ano, o preço do meu grupo era o melhor preço do mercado. E olha que nós temos grandes players aí, né? Players gigantes, né? Com vários técnicos ali, várias pessoas preparadas. E o preço do meu grupo virou referência no mercado. Que incrível. E aí a empresa teve um grande ganho, né? Porque a gente foi entregando tudo a 21. Foi descendo o preço para 14. Enquanto o preço do mercado estava 14, eu estava entregando a 21. Uma diferença muito grande. Isso é a capacidade. Isso é capacidade. Sim. Capacidade, dedicação, empenho. Foi um momento energia, ali, né? O momento certo, a hora certa. Não, né? atento. Há aqueles que possam dizer que foi sorte, né? Tem há aqueles que vai dizer que é sorte, parte. mas eu acredito no potencial. Sim. E eu vejo que você foi bastante feliz naquele momento em passar a realidade, não só de ter para você, mas de mostrar. Sim. De mostrar. E imagino eu que contra um monte de pessoa, né? Imagino eu contra não, jamais, para quê? Tá. Sim, mas é certo. Então, por isso que é importante você ter as pessoas certas, Flávio. Você tem que ter as pessoas certas. Tem que ter exatamente as pessoas certas. Essa é a chave. Verdade. A chave do sucesso é ter as pessoas certas. No lugar certo. Se isso não fecha, é muito mais difícil de fazer as coisas. Olha, gente, nós recebemos aqui agora o Eduardo de Paula e o Flávio de Oliveira aqui, meus amigos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Quer fazer alguma consideração final? Por favor, fique à Obrigado pela oportunidade. Fica o convite para visitar uma usina, para você ver como é que funciona. Vamos marcar aqui. É muito interessante, é muito legal. E obrigado, estamos aí à disposição. Legal. Flávio, por favor. Também agradecer ter a oportunidade de participar de um assunto que a gente sabe que sempre ele vem à tona, e eu acho que o conhecimento que foi falado vai ajudar muitos a abrir um pouco a visão do tema açúcar. E dar parabéns pelo projeto, e tenho certeza que o Pod Center aí vai ajudar muitos em diversos segmentos e diversas áreas. Obrigado. Que legal. Aprenda com os melhores. Esse é um bordão que eu quero lançar aqui no Pod Center.
aprenda com os melhores. Não adianta você encostar em pau que não dá sombra. Senão você vai puxar carroça sem roda por todo, até você cansar. Então, de verdade, é isso que aprenda com os melhores. Isso aí. E aqui no World Trade Center, no Pod Center, você aprende com os melhores. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado. Vamos bater uma foto aqui. Obrigado, querido. Obrigado. Puxa a cadeira pro lado aí. Vamos pegar aqui assim, ó, que é legal você pegar Passa aí aqui. Isso. Vamos pegar os dois aqui, o Pod Center.